Bom, gente, boa noite oficial, né, para todo mundo. Queria muito agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer aí meus colegas, né, de profissão, de trabalho, Pedro, Ricardo, Amaro, Vanderlei, Marcelos. Vocês desejam colocar alguma coisa? Amaro, fazer alguma fala antes? Não, Apenas só a importância, Cíntia, desse encontro. Quando eu era estudante na universidade, eu não tive essa oportunidade. Então, eu acho que é muito bom para os alunos que estão aqui te ouvir, né? Que você tem uma experiência grande nessa área de carreiras. Então, é isso aí. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bem, professora Cíntia, a nossa palavra é uma palavra aí de muito respeito ao seu trabalho, à sua linha de pesquisa. E nós, na área de contábeis, né, trabalhamos muito com perspectivas, né, profissionais, empreendedoras, de consultoria, de assessoria, né, dando uma visão moderna à contabilidade, ao contador. Então, acredito que essa junção da palestra de hoje com administração, economia, né, vai ao encontro exatamente desse nosso interesse, em escutar aí boas propostas, boas análises sobre essa carreira que nós temos pela frente. Obrigado aí, tá, pelo convite. Obrigada, gente. Mais uma vez também, professora Cíntia, desejar sucesso e pedir aos nossos alunos. A carreira de vocês já começou, tá certo? Se você está no primeiro período, se você está no segundo período, começando na universidade agora, já começou, né? E a carreira é algo que é sua, não é do seu chefe, não é do seu professor. A carreira é sua, a professora Cíntia está trazendo oportunidades. Chame os colegas de vocês aí, mandem uma mensagem aí no WhatsApp da turma, convidando o seu colega para estar aqui com a gente, tá bom? Sucesso, professora Cíntia. Obrigada. Bom, gente, então, só para deixar algumas informações, né, gerais, a questão da emissão dos certificados, ela vai ser gerada a partir de um link que eu vou compartilhar já já com vocês, onde vocês vão registrar ali o nome de vocês, e-mail, para posteriormente vocês o receberem por e-mail, tá bom? E a ideia aqui hoje é a gente ter dois momentos. Um momento em que eu vou fazer uma fala mais expositiva, de debate, de discussão, de reflexão, e num segundo momento a gente tentar fazer algo mais prático, juntos, tentando aplicar um pouquinho da condução que a gente vai ter aqui da conversa, da nossa carreira, esse primeiro passo. O que a gente poderia fazer? Esse é um primeiro encontro de uma proposta de 4 que vocês vão ter aí ao longo do semestre, e a ideia é a gente trazer oficinas, ou seja, a ideia é muito mais de vocês colocarem a mão na massa e tentar trabalhar algumas perspectivas de maneira mais prática, mesmo que no âmbito virtual, para a gente poder conseguir, de alguma forma, promover ou auxiliar esse desenvolvimento de carreira de vocês. Então, hoje a gente vai iniciar essa reflexão. Mais para frente, a gente vai falar sobre marketing pessoal, oratória, construção de currículos e ainda a questão do LinkedIn, que a gente vai ter um momento específico para falar sobre ele, tá bom? Então, esse é o primeiro de um grupo de encontros que a gente vai ter aí ao longo do semestre. E aí vocês vão sendo informados aí no momento em que ele for ofertado, tá bom? A ideia, como é um bate-papo, uma reflexão, que vocês fiquem muito à vontade para poder abrir o áudio de vocês, colocarem as experiências, trazer as reflexões de vocês, usarem o chat. Então, fiquem à vontade para a gente conversar e dialogar sobre carreira. E até pegando um gancho na fala do professor Pedro, né? Porque a carreira de vocês já iniciou, né? E é uma carreira de vocês, né? Eu tenho a minha e cada um de vocês tem a de vocês, que começou a partir do momento em que vocês escolheram, né? Aí iniciaram a busca por um trabalho, por uma profissão, por um curso. E a ideia do tema de hoje, desenvolvimento de carreira, é porque a gente está em constante processo de construção dessa carreira. A gente não termina, né? Não é porque eu estou num cargo que eu almejei, que era o desejado, estava no meu planejamento, que minha carreira acabou. Pelo contrário,
A gente está em processo de desenvolvimento constante. Então, a ideia é um pouco de entender em que momento que a gente deve se atentar a ela, porque às vezes a gente está simplesmente reagindo a tudo aquilo que o mercado vem oferecendo para a gente vai seguindo uma série de fluxos sem pensar sobre eles, e o momento aqui é de a gente falar que, opa, peraí, cada uma dessas ações faz um sentido, tem um propósito, e eu tenho que entender esse propósito para aproveitar cada uma dessas etapas. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses passos, e para começar, eu acho que é muito importante a gente entender quem somos nós, né? Qual que é o objetivo que a gente tem pessoal, e aí a gente não vai falar, há uma série de críticas, inclusive, né, quando fala pessoal e profissional, desde quando o profissional não faz parte do meu pessoal, mas aqui é entender quem eu sou efetivamente, e o que eu, Cíntia, desejo para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. E nesse momento do autoconhecimento, que às vezes a gente fala, eu estou cansado de saber o que eu quero, eu sei o que é a minha proposta. Mas se a gente começa a refletir sobre as implicações e qual é o custo que eu tenho para isso, e eu não digo só do custo financeiro, mas é o custo de energia, de emoções, de carga emocional que a gente tem que aplicar naqueles projetos que a gente tem. Por exemplo, vocês estão aqui numa sexta-feira à noite, reunidos ouvindo uma fala sobre carreira. E qual que é o custo que isso gera para vocês, né? A energia que vocês têm, o momento que vocês estão, às vezes, largando, né? Pessoas que vocês gostariam de estar conversando, relaxando, o momento de vocês de descontração, mas vocês estão aqui, né? Então, o que isso representa dentro da perspectiva de vocês enquanto formadores de opinião e de uma construção de carreira? Então, essa reflexão que a gente tem que fazer de entender quais são os meus talentos, quais são as habilidades que eu tenho, o que isso tem a ver nessa minha construção para os meus objetivos, para aquilo que eu espero, né? Então, vocês estão fazendo aí um curso superior, e nessa escolha do curso superior, o que é necessário para que vocês se formem como um bom gestor, né? Um bom profissional? O que é que precisa, o que vocês já têm desenvolvido e que precisa ser aprimorado, ou aquilo que vocês não têm que precisa ser desenvolvido? Quais são as competências que vocês efetivamente têm? Quando a gente faz essa reflexão só por conta própria, né, eu comigo mesmo pensando, a gente tem um avançar, fato. Mas muitas coisas que a gente possui de características, muitas vezes a gente não consegue perceber. E às vezes ouvir isso de uma outra pessoa, e aí, claro, a gente tem que saber até quem é a pessoa que vai nos dizer, é muito importante, porque ajuda a gente a visualizar e abrir um pouco mais a nossa percepção, né? Quantas vezes a gente escuta uma devolutiva, um feedback sobre o nosso desempenho ou sobre a nossa performance, a gente fala, nossa, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu não achava que eu tinha essa característica. Sejam elas boas ou ruins. Um olhar externo ajuda a gente a ampliar esse entendimento, essa reflexão que nós fazemos. Mas quando eu digo de saber a quem buscar para fazer essa devolutiva, porque não adianta só buscar um amigo que vai sempre dizer, não, você está ótimo, você é bom em tudo. A gente precisa de um amigo que seja realmente crítico e participativo nesse processo, que dê abertura para a gente de dizer o que efetivamente ele enxerga do nosso comportamento, das nossas competências, das nossas habilidades. Ouvir pai e mãe é uma boa forma, porque pai e mãe estão num processo de educação para além do âmbito técnico, né? Mas a gente precisa de pessoas de referência para poder nos falar. Os próprios professores que estão aí acompanhando vocês, né? Pessoas que vocês admiram e que pode trazer uma contribuição nesse momento. Mas aqui, saber e refletir sobre quais são as competências que você tem e quais vocês efetivamente conseguem aplicar dentro do objetivo de formação de vocês, isso aí é importantíssimo, porque é um primeiro passo para a gente poder compreender aonde eu preciso melhorar a minha performance. Já na perspectiva da autoanálise, é a gente encontrar uma avaliação sobre aquilo que eu espero
enquanto né? Aqui a gente pegando o curso superior, o que eu espero daquela carreira que eu estou buscando, mas quais são as experiências que eu preciso passar, quais são as contribuições que eu tive, ou a minha história, que pode ajudar a desenvolver ou a facilitar essa caminhada de formação. Nessa autoanálise, a gente está verificando, inclusive, como que eu tenho reagido às ofertas que são colocadas para mim. Como que eu recebo uma vaga de estágio e eu avalio, por exemplo, se aquela vaga de estágio ela faz sentido dentro da minha expectativa ou não. Muitas vezes a gente percebe alunos naquela ânsia por buscar experiência, mas a experiência ela está muito fora daquilo que ele traçou como objetivo. E aí a ideia não é simplesmente estar num local executando tarefas, é pensar nessas tarefas na forma como ela pode contribuir. Ah, Cíntia, mas eu tenho tanta dependência financeira para realizar as minhas atividades, eu preciso de estar em algum local, independente de ele contribuir ou não para a minha formação. Aí é o momento de a gente repensar como que, então, nós podemos ser um profissional especial dentro daquele cargo que, às vezes, não é o que eu estou esperando. E aquele cargo ser, talvez, uma alavanca para outras possibilidades. Porque no momento em que eu sou um bom profissional, consigo desenvolver habilidades e demonstrar essas habilidades no espaço, eu posso chamar a atenção para uma outra perspectiva e outras indicações possíveis. A ideia é, se eu estou dentro de uma trajetória, eu estou buscando algo, eu tenho clareza sobre aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, eu vou tentar conduzir todo o meu planejamento para caminhar nessa trajetória de uma maneira a sempre ter ganhos em cada etapa, ou cada escada que eu estou buscando ali. Em cada local que eu passo, ele tem que me gerar algum propósito. Se não tiver coerência, se não tiver uma conexão com a minha meta, ela não vai fazer sentido nenhum. Então, se naquele momento, naquele contexto, eu estou buscando única e exclusivamente pelo dinheiro, eu tenho que aproveitar aquele momento, porque é uma energia que eu estou despendendo ali, é o meu tempo que eu tenho dedicado ali. Então, eu tenho que buscar formas de me mostrar para talvez buscar ali, então, esse network, essa possibilidade de indicações, de desenvolver e vislumbrar, às vezes, movimentações para outras áreas. Mas essa clareza de quem eu sou e aonde eu desejo estar, aonde eu desejo chegar, isso aí é o primeiro passo que a gente tem que trabalhar para poder fazer um desenvolvimento de carreira que seja efetivo. Ah, Cíntia, mas engraçado, porque muitas pessoas, quando fazem esse planejamento de carreira, ao longo da jornada, ele se vê envolvido em outras propostas e faz uma mudança de carreira. Isso acontece? Com certeza acontece. Porque no momento em que a gente está ali com aquela meta estabelecida e a gente está buscando algo, o mercado está mudando, a sociedade está modificando, novos contextos estão aparecendo para a gente, e a gente tem que reagir a ele e ser proativo, inclusive, para poder receber essas mudanças. Se há uma mudança diferente naquele contexto ali da economia, da política, do mercado, o que eu posso fazer para poder melhorar ou desenvolver ainda mais a minha carreira? Quando que nós pensaríamos que a inteligência artificial faria tanta mudança como ela tem feito hoje nos diferentes setores econômicos aí? E aí, como que eu vou reagir a isso? A minha carreira vai simplesmente porque ela não estava considerando a inteligência artificial, ela vai ignorar a presença dela? Não, a gente tem que adaptar. E essa adaptação é incorporando novas possibilidades, novas perspectivas. E aí a gente está incorporando novas habilidades, novas competências, para a gente poder se tornar um profissional cada vez melhor. E a nossa carreira em constante desenvolvimento, porque ali a gente viu oportunidades de melhor desenvolvê-la. Por isso que a gente reforça mais uma vez quem é ou qual é o desenvolvimento que nós temos.
E aqui eu vou pedir licença para vocês para contar um pouquinho desse início da minha carreira e nesse meu autoconhecimento, e por isso eu não fiz a minha apresentação antes, só para a gente poder fazer uma entrada e talvez aproveitar um pouquinho dessa minha história para a gente poder compreender esses 3 pontos aí do autoconhecimento. Eu sou filha de professora e minha mãe sempre foi minha referência primeira. Só que, quando eu estava na busca da minha escolha de profissão, eu tinha uma madrinha que era uma figura interessante, que era muito independente, autônoma, e aquilo ali me enchia os olhos. Falei, eu quero ser assim também. E ela era dentista. Eu falei, então eu vou ter que ser dentista para ter todas essas características que ela possui. E aí eu comecei a fazer na época a gente fazia vestibular seriado. E aí eu comecei a fazer para odontologia. Só que aí eu fui fazer uma reflexão sobre as competências que eu tenho e aquelas habilidades ou não que eu não tinha, né? Eu, por exemplo, não consigo ver sangue, que eu desmaio. Então, um dentista que não consegue ver sangue não fazia muito sentido. Eu não consigo visualizar muita dor, sofrimento, o barulho de dentista me incomoda. Falei, como é que eu vou trabalhar sem um aparelho? E aí eu fui percebendo que as minhas habilidades, as minhas aptidões não eram para aquela carreira, não eram para aquela formação. Então eu entendi que as características que eu almejava, a minha meta de ser independente, de ter autonomia, ela não era coerente com a profissão que aquela pessoa ocupava. Então eu tinha que buscar essa autonomia, essa independência de uma outra forma. E foi então que eu busquei ajuda para poder entender quais eram as competências que eu tinha. E aí eu fui fazer os testes vocacionais para poder tentar ter um vislumbre ali de como conduzir esse processo. E naquele momento apareceu professora, apareceu profissões ligadas à área internacional e economia. E aí já me despertou para uma outra perspectiva. Falei assim, então eu vou ter que ir para essa área, né? Vamos fazer um curso de economia. E aí fiz, de novo, um curso para economia. Era federal, vestibular seriado, não passei para a primeira etapa, e aí eu entendi, olha, não é para mim a ideia da economia, mas eu não posso ficar parada. E aí, nesse período, eu comecei a divulgar, na época, não sou velha, mas a tecnologia avançou muito rapidamente. Na época a gente tinha aquelas impressoras matriciais, né? Impressora jato de tinta, isso aí era muito chique, né? Então era uma evolução muito grande. Mas imprimi algumas folhinhas e comecei a espalhar nas escolas que eu daria aula particular. Mas de onde veio essa aula particular, né, Cíntia? De onde veio essa ideia de dar aula para as pessoas? Eu estudava com os meus colegas, e meus colegas falavam o seguinte, Cíntia, do jeito que você está ensinando está melhor para a gente poder entender. Só que eles não achavam justo me ocupar a tarde toda ajudando eles e não receber nada. E eles começaram a me pagar R$1 por cada colega, R$1 por hora que estavam ali comigo. Eu tinha 10 colegas que estudavam comigo todos os dias, hora, R$10 a hora, 5 dias a semana, 50 por semana. Eu falei, opa, esse negócio dá bom, né? E aí eu tô dentro da minha casa, isso vai ser bom. Então, divulguei e aí comecei a ter um público muito interessante. E aí, nesse momento, eu aprendi a primeira lição de gestão. Quando a oferta é grande, eu posso aumentar o meu preço, porque tem muita gente me querendo, né, de alguma forma. E aí eu comecei a cobrar mais caro e tinha turmas cheias. E aí eu já comecei a perceber que aquela renda ali era interessante. Minha mãe não tinha condição de me pagar uma faculdade particular, era federal minha escolha, não passei na federal em economia, e aí abriu a PUC em Arcos, e me possibilitava ir para a cidade de Arcos e voltar todos os dias, sem ter que morar. E aí eu fui fazer as minhas contas, né? Olha, eu tenho tantos alunos, vou liberar mais um turno, porque agora eu já me formei, então é possível eu ter uma renda que eu consiga pagar a minha faculdade. E aí, se eu for considerar o custo de morar fora para poder estudar numa federal, vai dar a mesma coisa. Então, eu entrei
para o curso de comércio, administração com habilitação em comércio exterior pela PUC em Arcos, eu pagando a minha faculdade. Tudo isso, eu entendia que eu tinha uma meta. Eu queria estudar, eu queria me formar. E eu já tinha definido qual a área. Agora, como eu ia fazer isso, era uma outra história. A minha aula particular, ela não contribuía necessariamente com a minha formação naquele momento, mas eu precisava do dinheiro para estudar. Então, foi o meu esforço. E fazia parte da minha trajetória, da importância para eu chegar naquele objetivo. Com o tempo, eu entendi que eu tinha que me aperfeiçoar, e aí a minha autoanálise, eu tinha que me aperfeiçoar naquilo que eu estava formando. Eu não podia focar só na aula. Por mais que eu precisasse do dinheiro, eu tinha que buscar outros meios. E aí, quando eu entrei na universidade, no primeiro período, dedicava muito às aulas, estudava o tempo todo, e o professor do primeiro período me convidou para fazer pesquisa. E ainda tinha bolsa. Falei, ótimo, uma bolsa da pesquisa, mas o dinheiro da aula particular, tô rica, né? Vai sobrar dinheiro ainda no final do mês. E aí eu comecei a fazer pesquisa e comecei a me apaixonar pela área acadêmica. E com o tempo, eu disse, olha, se a ideia for me formar, eu quero atuar no curso que eu estou formando, na área de formação. Então, eu preciso explorar tudo aquilo que eu posso conseguir. E eu percebia na universidade um caminho para poder me aperfeiçoar. Então, eu participei de tudo que tinha na universidade. Porque como eu tinha que dedicar horas para fazer a pesquisa, eu ia para a universidade mais cedo, eu participava dos grupos de filosofia para poder entender a reflexão sobre os processos, comecei a ter mais senso crítico, análise crítica, tudo que né, não era uma questão que eu gostava efetivamente, mas estava lá e eu falei, eu tenho que entender o que é que está tratando isso. Então, participei desses grupos de filosofia. Havia cinema comentado, eu estava lá para poder entender o que é que a gente conseguia absorver de filmes, de séries, de entretenimento para poder incorporar. Participei da empresa Júnior, porque aí com a empresa Júnior eu tive as minhas primeiras experiências com a área de comércio exterior. Eu comecei a participar de extensão dentro da universidade, dos projetos que tinha, eu estava. Monitoria, eu ia. As aulas de inglês que eram oferecidas no turno da tarde, eu estava presente. Visitas técnicas, estava em todas. O informativo que era do curso, eu estava lá contribuindo com a organização. Mas para que isso tudo, Cíntia? Porque eu entendia que se era ofertado e eu tinha um objetivo de me destacar naquela minha formação, eu precisava explorar, eu precisava entender quais eram as possibilidades que aquela carreira poderia me trazer. E eu ainda estava começando o curso, então eu não sabia ao certo o que se fazia no comércio exterior. Eu não entendia quais eram as possibilidades que eu tinha. Então, se eu estivesse mais próxima dos professores, dos outros colegas, dos funcionários que estavam ali na universidade, com certeza eu ia saber como lidar com isso e aonde recorrer. Então, nesse momento da definição de metas, eu consegui trazer um ganho muito para além daquilo que os livros, a parte técnica trazia, porque o relacionamento me ajudou. E eu entendi, nesse meu autoconhecimento, aonde eu não tinha a minha base fortalecida, para então fortalecer. E isso foi muito importante para mim. Tanto é que quando eu fui me formar, eu consegui indicação para já entrar na universidade como professora, né? Então, minha banca de monografia estava o diretor né, o pró-reitor da unidade, o diretor de graduação e o meu orientador. Foi tenso, mas foi muito válido, porque eu estou aqui até hoje, né? Então, isso é muito importante. Eu tinha um objetivo e eu fui caminhando para isso. Assim, tinha as aulas particulares. Aí eu entendi que o dinheiro que eu estava convertendo ali das aulas, eu conseguia ganhar com todas essas outras atividades que eu fazia. E aí o ganho foi muito melhor, né? Então a gente vai caminhando, né? Não quer dizer que a gente tem que abandonar aquela fonte de renda que nos dá o sustento e nos dá a possibilidade de realizar o nosso sonho. Mas a gente tem que aproveitar cada momento e tudo aquilo que ele gera para a gente, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender.
e se conhecer para então a gente caminhar de uma maneira melhor. Agora, ok, estamos ali trabalhando toda essa proposta do autoconhecimento. Agora a gente precisa ter conhecimento. Porque não adianta eu ter uma meta ótima, ter ali uma busca de aperfeiçoar, né, as minhas competências comportamentais, enfim, se eu não tenho base, sustento ou propriedade para defender aquilo que é a minha formação. Imagina a gente conversando com um economista que ele não consegue explicar nada daquilo que está sendo tratado. Eu tive uma experiência frustrante uma vez com uma funcionária de uma contabilidade que eu queria entender alguns processos ali da área de departamento pessoal. E aí eu perguntava para ela, tá, mas por que isso acontece? Não, porque a gente entra no sistema, a gente aperta isso e já gera automaticamente. Não, tudo bem, o processo que você chega na folha ali, ok, mas por que isso acontece? Não, porque no sistema ela não conseguia explicar. E aí, que segurança que essa profissional me deu? Nenhuma, porque ela não conhecia, ela sabia só operacionalizar o sistema. E isso não é o que a gente espera de um profissional. Então, essa base conceitual, ela é muito importante. Então, estamos aí em busca, né, do curso superior, a formação da gente, ela é muito importante, o estudo da gente, ele é fundamental. E tudo aquilo que a gente vê nas aulas, esse conhecimento técnico, ele é a base para a gente. Vocês recebem aí diariamente uma série de informações, de conteúdos, de indicações de livros, de materiais complementares. Isso é importante para a gente. Isso é importante para poder trazer para a gente segurança naquilo que a gente fala, naquilo que a gente defende, naquilo que a gente conversa. A gente não vai só replicar, a gente vai trazer uma fundamentação para aquilo que está sendo posto. E uma das coisas que eu coloco muito com os meus alunos é que as teorias estão todas aí, mas a gente também não tem que ficar só lendo e aceitando tudo, a gente tem que refletir sobre elas, né? A teoria é justamente para a gente poder pensar sobre a aplicabilidade dela. Na gestão, né, a gente tem uma questão que nós importamos muitas das teorias, né, a maior parte delas. E quando a gente importa, a gente está importando de um cenário que não é o nosso brasileiro. Agora, o que eu tenho que fazer com aquela teoria? Ela foi criada a partir de uma série de vivências de organizações. Agora, eu tenho que entender na minha organização como que eu consigo incorporar esses conteúdos para a gente poder ter efetividade. Adianta eu pegar uma vivência de uma grande organização e tentar encaixar numa empresa de pequeno porte? Numa microempresa? Não vai funcionar. Agora, se eu sei como que funciona a lógica daquela teoria, daquele conceito, eu consigo replicar e pensar formas inovadoras para poder desenvolver no meu espaço. E é justamente isso que vai fazer com que a gente se destaque nesse mercado, que a gente seja visto, que a gente seja bem falado, né? Ou bem tratado no mercado, porque eu estou inovando dentro dos meus espaços. Eu não estou simplesmente repetindo ou replicando aquilo que todas as outras organizações fazem. Eu quero entender como que isso vai fazer sentido para minha realidade organizacional. Só que aí eu digo para vocês, só o curso, só fazer as disciplinas, só sentar na sala de aula todos os dias, cumpre esse papel? Fechou? Não. E aí a gente tem uma terminologia que está super em alta agora, né? E aí falando em importar teorias, né? A gente importa e usa muitos termos em inglês, né? Então a gente está falando aí agora na moda, lifelong learning. O que é isso? A gente vai aprender para a vida toda, a gente não vai parar de aprender. Mas não quer dizer que a gente tem que fazer um curso superior atrás do outro, uma pós, um mestrado, doutorado. Não é necessariamente nesse sentido. Mas a gente tem que aproveitar para aprender nos diferentes contextos e nas diferentes situações. A pandemia trouxe um ponto muito positivo para a gente nessa publicização de cursos, de conteúdos online, muitos bons, muitos ruins, né? Mas por isso a importância da gente fazer essa curadoria. Mas a gente tem muito conteúdo, muito congresso, muitos eventos acontecendo de maneira online, muitos gratuitos, trazendo para a gente o que o mercado está dizendo sobre aqueles conceitos todos das nossas áreas.
nós fazermos parte desses grupos de discussão, entrar no LinkedIn, verificar os grupos ali correspondentes à nossa área, acompanhar o que eles falam, as informações que eles disponibilizam, isso é muito bom. E a gente consegue fazer muitos cursos, participar de muitas palestras, muitos eventos online, sem esforço no sentido de deslocamento, de a gente ter que assistir naquele horário, a gente tem disponibilidade de verificar, de assistir no horário que melhor nos convir, mas a gente tem muito conteúdo bom. E isso ajuda a gente a reciclar, oxigenar a mente aí com novas ideias, novos termos, novas expressões, ouvindo gestores e profissionais do mercado que têm uma vivência ali diária, que pode trazer uma riqueza para a gente muito grande, né? Então, acho que a gente participar desses grupos virtuais, eles nos ajudam a aperfeiçoar, trazer esse aperfeiçoamento, sem muito ônus no que se refere a deslocamento, movimento e horário. A gente tem mais flexibilidade para isso. Agora, isso também exclui as possibilidades dos eventos presenciais? De maneira alguma. A gente tem um aspecto que no evento presencial ele é muito legal e muito rico, que é o networking, né? Que a gente fala. Você interagir, encontrar com outra pessoa presencialmente, você vai começar a se relacionar e se conectar de uma maneira também especial. Então, os cursos online são muito bons, muito importante para a gente poder incorporar o nosso currículo aí, a nossa formação, as nossas experiências, mas quando houver a oportunidade dos presenciais, privilegie também, porque isso traz um aspecto de conexão que vocês não vão conseguir de maneira tão efetiva no âmbito virtual. E aí, quando eu digo desses eventos presenciais, a gente não precisa necessariamente pagar um congresso que é mais caro, que é mais oneroso, mas nós temos uma série de possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aí um ISEG Meeting, né? É uma oportunidade de vocês estarem presencialmente ali se conectando com profissionais de mercado, com colegas, com outros professores, com outros cursos, para poder entender como que vocês podem ganhar nesse processo, né? Estar junto, isso é muito legal. Então, havendo a possibilidade, gente, aproveita, agarra esses momentos, porque ele ajuda também a trazer essas vivências. Para além disso, a gente, nesses grupos que vocês podem acompanhar aí nos LinkedIns, por exemplo, no LinkedIn, por exemplo, ele vai sempre divulgar ali, tem congresso presencial. Olha que legal, vamos participar, vamos estar juntos, né, para poder conhecer as pessoas, para falar um oi, para pegar na mão, e dali saiu uma possibilidade de negócio, de contato, isso é muito bom, tá? E falando em networking, não adianta a gente ter um evento presencial, a gente ir lá participar, né? Fui para um congresso, fui lá 3 dias, 2 dias, estive sempre olhando ali os palestrantes, mas eu na minha, sentadinha na minha poltrona, olhando, ouvindo, fiquei atento, Cíntia, anotei tudo, mas eu não conversei com as pessoas, eu não tive interação, então não fez muito sentido. Você podia ter ficado no âmbito online. A ideia de estar presencial é de você fazer esse movimento, sair da zona de conforto, ir lá se apresentar para um colega, conversar com o outro, a pessoa que sentou do seu lado na poltrona, pergunta de onde que ela é, que empresa que ela representa, o que que ela faz, quais são as aflições que ela tem. Na hora dos cafés, dos almoços, tenta buscar outros grupos, interagir. Isso aí é uma riqueza que vocês não conseguem nem dimensionar o quanto que a gente pode ter de prospecção de negócios, de relacionamentos produtivos, rentáveis nesses momentos. Então, aproveita. A gente costuma colocar coffee break, né? Não é à toa. Não é para ter mais um custo ali para o evento. É justamente para as pessoas interagirem. E quando a gente está comendo, a gente fica feliz. Se a gente está comendo e está feliz, a gente conversa de uma maneira mais despretensiosa, mais agradável. Então, aproveitem esses momentos para conversar. Saiam da zona de conforto e converse, dialogue, né? Outra questão
que hoje a gente não pode abandonar, quando a gente fala da tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia. Ela já é algo muito natural. Então, se vocês forem observar os cadastros de currículos online, por exemplo, eles já pedem lá qual que é seu perfil do LinkedIn, qual que é seu perfil do Instagram, né? E a gente precisa já ter esses perfis de maneira digital. E essa proposta é justamente para poder trazer uma interação melhor, porque ali a gente consegue acompanhar e registrar de uma maneira mais dinâmica, né? A Cristiane está colocando aqui, ó, sou bastante ativa nessa rede, realmente, se soubermos utilizá-la e participar ativamente dos eventos, tanto presenciais quanto online, o retorno é incrível, de fato. E a gente consegue se relacionar com as pessoas ali, né, Cristiane, de uma maneira impressionante. Se vocês entrarem ali em contato com um gestor, você conversa com ele, você dialoga com ele, não tem ninguém alimentando, administrando necessariamente a rede daquela pessoa, né? É profissional, as pessoas estão ali querendo conversar sobre negócios, sobre fazer contatos, né? Para esse fim. Então, isso é muito bom. Diga, Vitor. Professora, eu queria saber uma coisa acerca do Instagram. É porque Instagram geralmente é nossa rede social, mas pessoal. Aí eu fico nessa coisa de será que eu posto lá ou será que eu não posto? Porque Instagram, se você não é uma pessoa pública, geralmente você não vai tratar de negócio. Então, como que a pessoa vai pedir um perfil seu? Não é mais fácil pedir um perfil do LinkedIn? É isso que eu fico meio confuso entre pessoal e profissional. Então, Vitor, o Instagram, de fato, não é o objetivo profissional, mas é uma forma de você se mostrar, né? E tudo aquilo que a gente usa para se mostrar, e aí a forma como a gente quer, né, se mostrar, isso é válido. Então, se eu estou ali acompanhando a sua rede de maneira despretensiosa, né, a gente se relaciona como amigo, eu vejo que você fez um aperfeiçoamento, falei, opa, peraí, o que ele está fazendo aqui? Que legal, o Vitor está... A gente já começa a fazer uma associação positiva do seu nome, mesmo que eu não esteja me conectando com você profissionalmente. E aí, quando aparecer alguma questão, por exemplo, nossa, sabe de alguém que faz isso? Ah, esses dias para trás eu vi o Vitor postando um evento que ele participou de projetos. Eu acho que é uma boa, pode ser. A gente começa a fazer relações. A ideia das redes sociais é a gente se relacionar, né? Agora, da mesma forma que ela pode ser positiva, ela também pode trazer um ônus para a gente. Se a gente usa a nossa rede para postar somente coisas fúteis, coisas que não agregam muito a nossa imagem, então dificilmente a gente vai ser reconhecido como uma associação positiva. Quando nós formos falar sobre marketing pessoal, o Instagram vai ser um ponto de pauta relevante nesse discurso, porque, de fato, é uma rede que a maior parte das pessoas utilizam toda hora, né, o tempo todo, é uma fonte interessante, mas a gente tem que saber usar. Tá? Mesmo que eu esteja divulgando ali, eu presente numa festa, eu tenho que saber como que eu estou postando aquela foto de festa, porque ela vai refletir na minha imagem. E se eu quero utilizar isso como uma marca, né, de empregadora, é importante. Tá bom? Vitor, aí quando a gente for falar de marketing pessoal, esse vai ser um ponto, assim, de pauta muito importante, tá? Que a gente vai conversar. Bom, outra questão que a gente pode utilizar, né? Nós temos na universidade uma plataforma nos moldes do LinkedIn, só que ela é direcionada com os nossos parceiros, ela está mais próxima. É uma plataforma onde interagem alunos da instituição, ex-alunos da instituição e as nossas empresas que têm uma parceria, uma proximidade já maior, que é a plataforma da PUC Carreiras. No finalzinho, a gente vai tentar trazer esse perfil aqui da plataforma, mas é uma possibilidade muito mais fácil, porque ali a gente já tem empresas de grande, médio e pequeno porte que reconhecem a universidade como uma fonte empregadora e que muitas vezes quer divulgar vaga primeiro para os nossos alunos e ex-alunos. Então, é uma forma de vocês terem uma posição ali privilegiada
dessa divulgação das vagas. Então, a gente vai tratar sobre o LinkedIn, mas a gente também vai tratar sobre a plataforma da PUC Carreiras, que é uma oportunidade interessante aí, ó. Ó, o James está compartilhando aí o link é do seu, James? Né? James Oliveira. Ótimo. Aí, ó, gente, vamos nos conectar. Isso aí é um ponto interessante. Outra questão que ajuda nesse networking é mentoria. Vamos lá. Quando a gente fala em mentoria, a gente não precisa pensar nesses arranjos muito elaborados, muito desenvolvidos para poder buscar mentoria. Mentores são pessoas que a gente se inspira, pessoas que a gente tem como referência e que a gente acha que pode contribuir com a nossa formação. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um líder da sua empresa, pode ser um professor, pode ser um representante externo, uma figura pública. E muitas pessoas oferecem essa mentoria de uma maneira já profissional, né? De ter realmente ali uma renda para ser mentor de outros. Mas quando a gente estabelece uma conexão e uma rede e que a gente tenta trabalhar isso de uma maneira mais orgânica, a gente poderia buscar aí mentores num processo de construção. E por que não? Sem um custo envolvido. A gente ter ali referências e orientações de como que a gente pode conduzir a nossa atividade, a nossa carreira, mas buscando inspiração nessas falas, nessa relação, nessa vivência que o outro já teve. Se nós pegarmos Janice, desculpa, viu, Janice? Se a gente utilizar se a gente for pegar esses grandes líderes que nós temos no mercado, todos eles são mentores e são mentorados. Eles têm sempre pessoas ali que são inspirações para eles, que vão oferecendo propostas de construção, um diálogo pensando nesse desenvolvimento profissional. E é muito legal quando a gente começa a experimentar essas possibilidades, né? Comecem a buscar essas referências de vocês e por que não pedir, olha, você podia me dar uma dica, que a gente tem alguns encontros para poder me ajudar nessa minha vivência, nesses passos iniciais? Como que a gente pode construir isso juntos? Vocês, enquanto alunos, pensar em uma organização de rodas de diálogo entre vocês para poder fazer um processo de mentoria, às vezes até coletivo, pensar, por que não, um momento de vocês interagirem, conversarem, pensar em possibilidades para poder estabelecer essas conexões. Olha aí, vocês estão tomando uma iniciativa, né? Compartilhando o LinkedIn e começar a interagir entre vocês, dar dicas, sugerir, propor, né? Trazer a experiência, porque isso é muito relevante. Então, networking é muito importante, mas a gente precisa primeiro sair da nossa zona de conforto e nos mostrar, falar, conversar, buscar pessoas, porque é assim que a gente vai construir essa rede de relacionamento. Diga, Guilherme. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Estamos sim. Ô, Cíntia, eu queria só compartilhar aqui uma coisa que me veio à mente. Lá no LinkedIn existe uma plataforma de cursos, do LinkedIn Learning. Gente, é fantástico, viu? Eu recomendo, eu assinei agora esse ano, e tem cursos de todos os tipos, sabe? Você define a sua área, e aí o LinkedIn vai te postando sugestões de cursos naquela área. É bem interessante. Exatamente. E no final dá um certificado. São cursos de curta duração e que ajudam nesse processo de formação. Excelente. A PUC também, gente, tem uma série de cursos de curta duração sendo oferecidos de maneira virtual. Um catálogo imenso, inclusive. Então, tentem aproveitar esses canais que vocês têm, porque são possibilidades para poder ir aperfeiçoando. Perfeito, Guilherme. Obrigada pelo compartilhar. Bom, um outro ponto que é importante, porque quando a gente fala, sai da zona de conforto, vai conversar, mas aí a pessoa vai conversar e, na verdade, ela não conversa. Ela emite uma série de falas que não fazem muito sentido. A comunicação, ela é muito importante. E a comunicação bem trabalhada,
ela conduz a gente num processo de formação e de aceitação com o outro, né? Dependendo da forma como eu me posiciono, eu posso acabar com o relacionamento antes mesmo dele iniciar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A comunicação eficiente, ela vem não só da forma como a gente verbaliza as coisas, mas da forma como a gente escreve, como a gente se posiciona, né? E aí, lembrando que a comunicação, ela é geral, né? Inclusive, no movimento do nosso corpo, a gente está comunicando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando nós formos falar em marketing pessoal, uma das questões que a gente vai falar é dessa comunicação visual, né? Como que o nosso corpo está falando por nós. Então, ter cuidado com a nossa aparência não quer dizer ser o mais bonito, o mais elegante, com mais botox ou não. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a gente tem que estar bem apresentado, porque as relações, elas são facilitadas, claro, quando a gente se prepara e cuida para poder estar com o outro, né? Quando a gente vai sair, vai numa festa, num evento, a gente não se prepara, a gente não se arruma. Da mesma forma, eu estou indo conversar com um gestor, eu tenho que me apresentar, eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que ir bem apresentado. Eu estou comunicando desde o momento em que eu paro para poder cuidar da minha aparência para ir nesse encontro com o gestor para buscar relacionamentos. Quando eu escrevo uma mensagem pelo WhatsApp, eu estou me comunicando com alguém. E a depender de quem é aquele receptor, né, quem vai receber aquela minha mensagem, eu tenho que ter cuidado com o tipo de linguagem que eu utilizo, se eu uso figurinhas ou não, se eu posso fazer piadas ou não, se eu posso ser mais formal ou não. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso vai interferir na forma como a pessoa vai receber. E como a gente está falando de escrita, a gente não tem chances de pôr entonação, emoção ali naquela fala, o outro vai interpretar da maneira que ele desejar, né? Então, eu tenho que ter essa atenção. Eu estou escrevendo tudo em caixa alta. A gente tem aí, historicamente, que a caixa alta é grito. Não, mas a minha tecla estava lá e eu não consegui ver, o corretor colocou errado. E aí a gente já está interpretando mal, mas porque eu estava sem essa possibilidade de contato e de interação. E o outro não teve cuidado ao enviar a mensagem, né? Agora, no momento em que a gente fala, nós temos muito discernimento, que a nossa fala tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Às vezes a gente solta uma fala sem descabida, sem um contexto, a pessoa vai ficar, o que você está falando? Não estou entendendo. E aí a gente se perde naquele momento, né? E perde o relacionamento que a gente estava buscando trabalhar. Então, a coerência no discurso, ela é importante, já é um dos pontos para ser efetivo na nossa fala. Agora, o que eu vou falar também? Eu tenho intimidade com a pessoa que eu estou conversando? Eu tenho abertura para poder ser engraçado? Eu não sei, não é todo mundo que gosta de receber piadas, né? De conversar por meio de piadas. Então, vamos chegando de maneira cautelosa. Mineiro não é muito famoso, né, de comer pelas beiradas. A gente pode aproveitar essa habilidade do mineiro para poder também ir comendo pelas beiradas e entendendo quais são as características daquela pessoa que está recebendo a mensagem, para então eu estabelecer uma linguagem mais informal ou mais brincalhona, né? E aí, dentro dessa proposta, o conteúdo do que eu vou tratar, né? O que eu quero estabelecer e qual que é o objetivo da minha fala. O que eu estou querendo argumentar ou trazer para aquela pessoa. E o que eu quero ouvir dela, né? Dessa forma, eu consigo ir construindo e pensando numa forma de dialogar para ser mais efetivo e mais bem-sucedido na minha proposta. Testar a nossa comunicação nas apresentações de trabalho de grupo, aqui de sala, né? Os trabalhos interdisciplinares, é uma forma de a gente já trabalhar essa comunicação, trabalhar essa necessidade de ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão do meu raciocínio, de ter uma lógica no meu raciocínio, né?
esse pensamento crítico, né, que a gente tem essa proposta de desenvolver uma fala mais livre, mais espontânea, sem precisar ficar resgatando tanto texto, né, quando vocês vão fazer apresentação em sala. Tenham muito cuidado com isso. Usar muito texto, muita informação, quem está ali assistindo vocês vai parar, vai querer ficar lendo, vai ficar tenso ali e vai esquecer do que você está dizendo, porque ele está concentrado naquele monte de texto que está no slide, né? Agora, se a gente tem uma possibilidade de usar mais figuras, mais imagens, isso dentro da perspectiva de comunicação, ela é muito mais efetiva, porque a gente consegue absorver muito mais o visual, né, do que necessariamente o texto escrito. Isso no momento que tem uma fala sendo dialogada junto, né? Então, tentem aproveitar para ser mais inovadores no discurso de vocês. Os congressos que a gente tem visto hoje online, a maior parte deles não é com projeção de slide, de conteúdos, é bate-papo. Um entrevistador com os profissionais ali, conversando, dialogando, trazendo os conteúdos de uma maneira muito livre, espontânea, para ser participativo. Então, se a gente está já mudando esse formato, nós estamos dizendo, olha, não precisa ficar só mostrando conteúdo, a gente está querendo trazer informação e como que as pessoas podem interagir com essa informação, né? O Vitor está colocando aqui, né? Gente, em conversas por mensagens, principalmente em atendimento ao cliente, é bom colocar emojis, às vezes, para dar a entender que você quer ajudar ou estar disponível para o cliente. Já tomei uma bronca, pois em mensagens sou muito objetiva e dá a entender que posso ser grosseiro. Vitor, e aí tem uma outra questão, né? Que dependendo da cultura do local onde a gente está, isso também interfere. Às vezes a pessoa é mais direta. O Vitor não é de Minas, né, Vitor? Então, a gente tem essas diferenças de estados que vão trazendo uma interlocução diferente. Mas como a gente está comunicando com pessoas independente da localidade, a gente tem que ter cuidado, sim, de trazer essa fala. Às vezes, Vitor, não só do emoji, mas a gente pensar em propostas mais de interação. Olá, tudo bem? Nessas iniciais aí que a gente precisa no primeiro momento, para depois dar sequência no conteúdo. Porque quando a gente fala de maneira muito direta, já vai no assunto, isso pode trazer, às vezes, opa, peraí, o que a pessoa está querendo? Então, primeiro interage, quebra o gelo ali com a pessoa, para depois ir no assunto que efetivamente precisa ser tratado, né? O Guilherme está colocando aí que já experimentou os cursos livres da PUC e que é muito bom. Que ótimo, Guilherme, muito bom. E está com uma oferta sempre renovada ali no catálogo, então é uma busca interessante para vocês, tá bom? Bom, outra coisa que é importante é a gente pensar nessa nossa gestão do tempo e produtividade. O que acontece? Hoje, quando a gente fala desses cursos online, cursos livres, olha o tanto de informações que a gente já foi buscando aqui. A gente recebe uma infinidade de e-mails por dia, porque se a gente for cadastrando nesses grupos, diariamente eles vão mandando, alimentando nossa caixa de e-mail, dizendo de uma série de eventos, de uma série de atividades. Aí a gente precisa refletir sobre o nosso objetivo, lembrar da nossa meta que a gente falou lá no início, como que vai ser a minha trajetória, qual vai ser o meu caminhar, e eu não preciso saber de tudo e participar de tudo. Eu tenho que pensar também naqueles que são relevantes ali para a minha construção. Eu tenho que saber do que se trata aquele assunto, porque é da minha área, se alguém conversar, eu sei dar uma resposta do que significa, de onde que está aquela informação. Agora, se a minha área de interesse, se a minha área foco é outra, naquele momento eu posso conduzir a minha escolha, falar, não, hoje eu não vou participar desse, porque eu quero participar do outro. Eu posso ter, e eu tenho que ter essa minha tomada de decisão com mais maturidade, para lidar com mais maturidade. E para a gente não se perder nessa infinidade de questões que são postas para a gente, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz curso, a gente não consegue. Então, como que eu vou priorizar essas minhas ações? Quais são as tarefas que eu tenho que realizar e como que eu vou conduzir a realização delas? Então, é importante que a gente tenha aí uma listagem, uma organização daquilo que eu desejo, para então eu desenvolver e trabalhar dentro dessas propostas.
Uma forma que a gente tem de aproveitar, né, esse tempo, essa produtividade, hoje está muito comum a gente ter os podcasts, né? E muitas vezes a gente passa um tempo longo em trânsito, né? Então a gente está ali deslocando de um lugar para o outro, indo para o trabalho, e ao invés de a gente às vezes ficar ali olhando o Instagram de maneira aleatória, a gente pode deixar um foninho e ouvir um podcast, né, na área que a gente está querendo ouvir ou entender. Inclusive, a gente tem muitos podcasts falando sobre produtividade, que eles trazem temas diversos e vai falando justamente sobre essas formas que a gente tem de ser produtivo, que não significa só ser abastecido com conhecimento técnico, né? Mas outras informações que vão ajudando a gente a oxigenar a nossa mente. E um dos temas que é muito falado, a gente vai tocar no assunto já, mas falando sobre como que o nosso corpo precisa estar bem para a gente poder ser produtivo. E aí, quando fala, né, meu corpo, eu tenho que desintoxicar o meu corpo, né? A ideia da desinflamar o meu corpo. Muito na perspectiva de que se o meu corpo está inflamado, eu não consigo ser produtivo, que eu vou ficar mal-humorada, eu vou ficar indisposto, eu não vou ter a mesma concentração, o mesmo foco. E aí a inflamação do corpo vem por conta de uma alimentação errada, falta de exercícios. Então, uma das coisas que reflete na produtividade. Mas para isso, quando eu estava falando dos podcasts, a gente pode aproveitar o nosso tempo para poder ir aproveitando também para alimentar a nossa mente, não só com conhecimento técnico, mas com olhar, com fala, com conteúdos, com informações que são mais produtivas mesmo, que pode ajudar a gente a pensar sobre outras questões, sobre o nosso bem-estar, sobre possibilidades, né? Então, é uma forma de a gente otimizar. A gente faz a listagem de tarefas, mas a gente também otimiza. Eu quero aprender uma outra língua. Vamos aproveitar esse tempinho, fica com o fone ali ouvindo os textos. A gente tem muito aplicativo, muito software aí que ajuda a treinar a outras línguas a partir dessa escuta de listening, de a gente repetindo, replicando. Então, é uma forma de a gente aproveitar, né? E para isso a gente precisa também entender que não é só ouvir e não faz sentido, né? Eu estou aqui assistindo aula e fazendo outras coisas, outras tarefas, eu não vou fazer nenhum nem outro. Porque tá uma fala aqui de um conteúdo, eu estou concentrada em outro, fazendo 1000 tarefas ao mesmo tempo. Se eu me propus a ouvir e participar daquele congresso online, eu tenho que dedicar atenção para ele. Eu tenho que parar, ouvir, anotar, ver as pessoas, ver a reação das pessoas, né, no vídeo. Esquece o celular naquele momento, coloca ele no não perturbe ali por um tempo. Depois você volta. Se organize. Eu quero por todos os dias 1 hora para isso, 30 minutos para isso. Qual que é o tempo que eu vou dedicar para aquele conteúdo, para aquela atualização de conteúdos que eu quero, que eu me proponho, mas eu sei que naquele momento eu não posso ter interrupções. Eu vou dedicar a minha formação ao meu desenvolvimento. Então, isso é importante. A Verônica colocou aqui que também já fez 3 cursos de curta duração da PUC e são excelentes, além dos cursos de férias que também são ótimos. Aí, ó, gente, mais referência boa. Que bom. Bom, e dentro disso, desse diálogo, né, de produtividade e gestão do tempo, a gente tem que pensar na flexibilidade e a nossa adaptação. Como que nós vamos atender a essas mudanças de mercado? Como que nós vamos reconhecer essas oportunidades de mercado? E como que a gente está disposto a dedicar tempo para isso? Então, olha, Cíntia, eu entendi que eu preciso atualizar com esses conteúdos novos, aquilo que o mercado está falando. Então, todos os dias eu vou colocar ali, durante 1 hora, um conteúdo, né, de vídeo para eu aprender, para eu desenvolver, mas eu estou ali para isso e eu vou ter que me organizar para isso. A minha flexibilidade do dia vai ter que ser ajustada com esse propósito que eu estou colocando para mim. Eu sei que eu preciso ter um bem-estar, né? No meu corpo tem que estar bem, então eu vou fazer caminhada todos os dias, eu vou para academia, eu vou fazer uma atividade física. Então eu tenho ali um compromisso, porque eu sei que aquilo ali é para desenvolver melhor concentração, melhor foco e assim por diante. Outra questão é a gente aprender com a experiência. E muitas vezes a gente tem
acesso a um conteúdo, a gente vai perceber, não, isso aqui não funcionou para mim. Ah, isso aqui deu certo. Ah, isso aqui eu não consigo melhorar. Isso aqui eu não consigo trabalhar. Ah, fazer esse curso na minha casa não funciona. Ouvir o podcast no caminho não está dando certo. A gente vai ter que ir entendendo qual que é a realidade que cabe a mim para então eu fazer o meu desenvolvimento. Eu não posso também ir sacrificando os processos, entendendo que está para além dos meus limites, porque senão eu não vou conseguir manter aquilo por muito tempo. A ideia é que a gente consiga trabalhar e desenvolver essa rotina, essa adaptação ao processo, mas de uma maneira satisfatória, prazerosa, né? Porque senão a gente não vai conseguir sustentar ela por muito tempo. Ah, Cíntia, mas eu não gosto de ficar estudando sexta-feira à noite até 10h30, eu gosto de estar com a minha família. Uma coisa é uma coisa, né? A questão é, eu não posso fazer para além do meu corpo aquilo que eu quero, que eu desejo, para poder cumprir só tarefas. Eu não quero me propor a ser só um cumpridor de tarefas. Agora, eu sei que eu vou ter uma série de restrições, eu vou ter que escolher, abrir mão de outras coisas, de ir numa festa para poder estudar isso aí. Eu sei que faz parte, né? Essa parte do sofrimento para conseguir algo, eu sei que preciso. Agora, quando eu quero incorporar novas rotinas, pensando nesse desenvolvimento, o prazer que eu estou dizendo é para vocês verem o sentido que ela faz nessa formação, para que ela seja de fato, que ela corresponda, né, de fato ao propósito que vocês têm. Porque, caso contrário, vai ficar muito penoso e aquilo, qualquer desculpinha, vocês vão já eliminar ela da jogada. Então, se eu vejo o propósito, eu faço com mais prazer. Ou eu começo a perceber que faz sentido e aí eu vou realizar da maneira que eu desejo mesmo, né? Para atingir. E por isso que eu preciso ser resiliente. Eu preciso ter persistência. Vai ser difícil no início? Vai. Vai aparecer uma série de outros compromissos naquele momento? Vai. Mas se eu não sou resiliente, eu não consigo dar sequência naquele processo. E saber lidar com essa pressão e esse estresse que vai gerar, que é normal, vai gerar mesmo. E aí entra nesse outro ponto que eu disse para vocês dos cuidados pessoais. Para eu ser produtivo, para eu conseguir lidar com essas questões todas, eu tenho que cuidar de mim. Se eu estou doente, eu não vou conseguir produzir, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir concentrar. Se eu não consigo, se eu estou alimentando mal, eu não consigo concentrar. Eu vou ficar mais sonolenta, eu não vou ter força, eu não vou ter energia. Então, a gente precisa cuidar da mente e do nosso corpo para que a gente consiga conduzir esse processo de desenvolvimento de carreira. A minha mente tem que estar preparada para receber conhecimento técnico, receber as pressões do meio, as frustrações, e eu saber lidar com elas, né? Meu corpo tem que estar forte, fortalecido, para eu conseguir reagir, ter energia, ter gás para essas ações. E quando eu estava falando lá, né, do corpo inflamado, é muito verdade. Assim, quem passa por um processo de inflamação e desinflamação, a gente tem muito mais foco, muito mais energia, muito mais concentração, a gente tem muito mais produtividade, né? Então, isso faz diferença na hora que a gente vai aproveitar e trazer esses ganhos, né, para a nossa carreira. Outra coisa importante que faz parte desse cuidado, pessoal, é leitura, gente. Não percam o hábito da leitura. E não foquem só na leitura técnica. A leitura que está aí, que seja desses livros de mercado, né? Que são aí titulados como os best-sellers, né? Pela forma como conduzem o processo, mas leiam. A leitura faz com que a gente absorva novos vocabulários, veja sequência, uma coerência no discurso ali de uma história, que veja uma conexão. Quando a gente começa a ler e fala, gente, que coisa fantástica, né? Tem um livro que eu já li há muitos anos, assim, mas que eu acho que é um livro fantástico, que é A Menina que Roubava Livros, que quando você vai lendo, você fala assim, gente, mas não é possível que é a morte que está contando a história, como é que funciona isso, né? Que criatividade de um escritor, assim, de conduzir o discurso, de trabalhar. Isso ali é importante, porque traz para a gente
criatividade, inovação. Leiam, gente. Ler é muito bom. Faz uma diferença no nosso discurso, na forma como a gente interpreta. Ajuda a criar um roteiro melhor de criatividade para a gente. Então, é uma forma que a gente tem para poder evoluir enquanto ser humano também. E busque novas experiências, né? Quando eu falo de buscar novas experiências, eu, por exemplo, tive muita resistência com filosofia no início do meu curso de graduação. Que eu falava, gente, mas filosofia, para que isso? E aí eu fui conversar, e eu já tinha uma abertura com o professor da filosofia, eu falei, não estou entendendo, assim, para que filosofia no curso? Eu vou usar como? E quando a gente começa a entender e refletir sobre o porquê da filosofia, gente, que coisa fantástica! É muito legal, assim, a forma como a gente começa a absorver. E aí eu fui buscar novas experiências para poder entender e lidar com a filosofia no meu curso, né? E quando eu participei dos grupos de discussão, Café Filosófico, que chamava o grupo, gente, que coisa fantástica! Uma nova experiência que me trouxe um novo olhar para o processo. Viajem quando possível, busque conversar com pessoas de outras regiões, de outras culturas, interaja, né? O Kant te deixa sem paciência, mas faz parte, Vitor. E a partir do momento que você começar a entender o que ele está querendo conversar com você, a coisa vai fluir melhor. O Guilherme está dando uma sugestão de livro aí, ó. Como passar em provas e concursos, do William Douglas. Ajuda bastante aí, ó, gente, uma sugestão. E livro, gente, quando vocês tiverem sugestões, compartilhem mesmo com os colegas. Falem, gente, eu li um livro fantástico. Olha lá, lê ele. Vai ser muito bom. Então, isso também é uma forma. E essas novas experiências de estar em grupos diferentes, conversar com pessoas diferentes, participar de eventos que você comumente não participa, para poder sentir como é que é a pegada dali, como é que é a interação, como é que é o discurso daquele público. Quando vocês forem viajar, dedique um tempo da rota do planejamento de vocês para ir naquelas áreas que não são os pontos turísticos, para vocês descobrirem o que é que realmente acontece naquela localidade, para além do que é o turístico, né? Para além do que é fantasiado, trabalhado para apresentar para as pessoas. Então, isso é muito bom e ajuda também a gente criar um arcabouço ali de discurso, de insights, de pontos de conexão, que pode conduzir a gente melhor nesse processo. E já caminhando aí para esse fechamento, de vocês contarem com parcerias. Quem são os parceiros de vocês? Ou o que vocês têm de suporte para poder apoiá-los aí nesse desenvolvimento de carreiras? Pode ser de pessoas, pode ser de tecnologias, de recursos financeiros, recursos de tecnológicos, enfim. Pensem o que vocês têm hoje disponível e que podem ajudá-los nesse desenvolvimento, nesse traçar da carreira de vocês. A gente tem, historicamente, um discurso do QI, né, do que indica, que isso aí é a principal fonte do empregador, mas eu queria que vocês olhassem o QI do que indica de uma maneira diferente. Quem indica porque está confiando no trabalho de alguma forma. A gente pode pensar naqueles profissionais que vão indicar porque sabem que aquele profissional ali, ele de fato faz a diferença. E que vocês podem ser esse profissional que faz a diferença. Eu comecei a dar aula na universidade porque tiveram uma série de professores que me indicaram para essa proposta, que disseram, olha, eu confio nela para poder assumir esse cargo, mas eu preciso demonstrar isso de alguma forma. Aí eu tenho pessoas, o que eu tenho de tecnologia que pode me ajudar? Hoje, como a gente está aí nesse meio, né, virtual, facilitando aí as interações, vamos usar o LinkedIn. Vocês falaram aí dos cursos de curta duração da PUC, vocês estão compartilhando aí, né, as redes de vocês. Usem a tecnologia para poder fazer com que essas propostas sejam mais interessantes ou facilitadas, né? Isso faz muito sentido para esse processo. E aí eu queria apresentar a vocês, nesses 9 minutinhos finais, uma parceria que vocês podem contar, que é a PUC Carreiras.
que é um setor da universidade que tem o objetivo de suportá-los nesse processo de desenvolvimento de carreiras. Além de oferecer conteúdo, cursos, palestras, eventos, ele tem um dos objetivos é fazer com que o contato de vocês chegue de maneira mais rápida para esses empregadores, que vocês tenham um gancho ali, uma aproximação maior com esses empregadores. Inclusive, nos dias 12 e 13 de setembro, a gente vai ter a Feira de Carreiras no Coração Eucarístico, com os talks todos sendo transmitidos pelo YouTube do PUC Carreiras. Então, vai ter uma série de convidados de empresas de grande porte que estarão presencialmente no Corel e virtualmente ali no canal do PUC Carreiras, falando sobre a empresa, falando sobre o perfil de profissional que eles desejam, buscando e recrutando pessoas das diferentes áreas. Então, não percam a oportunidade de participar, dias 12 e 13 de setembro, mas a gente vai divulgar depois para vocês também com tempo aí, tá? A Verônica está falando aí que adorou o microfundamento de filosofia com o professor Fernando Placides. Olha que bom. Ele apresentou a filosofia com uma clareza e didática tão boas que nos convidam ao conhecimento. Perfeito. O professor Amaro colocando aí, né? A indicação não significa avalizar, né? E a Raquel falando, estou na fila para entrar novamente na reunião, mas não apareceu aqui, não. Não apareceu aqui. Raquel, não tá aparecendo aqui. Mas eu vou parar essa apresentação aqui e compartilhar rapidinho com vocês. Aí, meninos, eu não vou ver agora o chat, aí vocês fiquem à vontade para abrir o áudio de vocês, tá? Na plataforma do PUC Carreiras, né? Na verdade, o site do PUC Carreiras, vocês conseguem acessar o campo para alunos, vocês conseguem acessar direto do SGA de vocês também, mas quando vocês entram, deixa eu usar um perfil como o de vocês, ao invés de ser o meu. Vocês vão ter acesso a essa plataforma aqui. Eu vou minimizar aqui. Essa é a plataforma da PUC Carreiras, que vai auxiliá-los aí nesse processo. E aqui ele vai te dando uma biblioteca de conteúdo, uma trilha de carreira com dicas de processo, como participar no processo de seleção, para poder colocar aqui, ó, olha os estágios aqui, ó, de oferta, né, de emprego, todas as vagas estão aqui disponíveis. Quando aparece não qualificado, é porque o meu perfil, a minha área de formação não condiz com a oferta de vaga dessa empresa. Mas todas as vagas, elas ficam aqui. Vocês podem favoritar as empresas que vocês mais gostam, porque sempre que houver oferta de vagas para ela vai aparecer primeiro para você. Se você não quiser, você pode colocar e achar que não foi legal. Pode colocar uma não curtida aqui, né? Porque aí eles vão sumir do seu rol ali de discurso e a gente vai analisar o que não está funcionando naquela empresa, naquela oferta. Mas vocês conseguem ir trazendo, e à medida que vocês vão alimentando o perfil de vocês, vão aparecendo sempre aqui as empresas que têm mais correlação com vocês. E aqui vocês vão ter acesso aos eventos, que só os empregadores que são cadastrados, um caminhar da sua carreira aqui, que é a proposta, né? E de orientação que a gente está com um projeto futuro para poder trabalhar aqui. Mas quando vocês entram aqui, ó, complete seu perfil e permita que as empresas te encontrem, esse perfil é o que a gente disse que se assemelha muito com o do LinkedIn. E vocês vão podendo trabalhar e incorporar aqui o currículo de vocês para que os empregadores, aqueles perfis que estão ali de empresas, eles, quando buscarem uma empresa, eles filtrarem ali e te encontrarem como uma opção para a contratação, seja ela de estágio, trainee ou emprego, tá? Então, aqui é muito
próximo assim, ao que a gente tem mesmo. Eu posso usar uma imagem de capa, colocar a minha foto de perfil, eu posso trabalhar com propostas de características aqui da minha declaração, e se eu quiser compartilhar o perfil esse meu perfil, desculpa, com o empregador, é só eu clicar aqui nesse íconezinho de compartilhar, eu vou copiar o meu perfil, ele é compatível aqui com outras redes sociais, tá? Aqui vocês vão ter total autonomia para poder ir gerando as informações que vocês desejam. Então, por exemplo, eu quero colocar uma declaração pessoal, né? Quem eu sou, quais são as minhas habilidades, o que eu gostaria de dizer sobre mim. Eu vou aqui escrever sou mãe, profissional. E aí, uma coisa que é interessante, gente, que as declarações pessoais hoje, quando usa esse termo de pessoal, é porque eles querem saber quem é você para além do seu trabalho, para além daquelas competências técnicas, do conhecimento técnico que vocês têm. Então, é o momento de vocês dizerem do que vocês gostam, né? De hobbies, de preferências aí, né? Amo ler romance. Professora, eu tenho uma pergunta. A Diga. plataforma Facebook Carreiras acaba abrangendo também outras empresas aqui do Brasil ou somente empresas de Minas Gerais? Não, outras empresas do Brasil. Inclusive, muitas das empresas que a gente tem cadastrada aqui são multinacionais. E aí elas conseguem trazer braço para suas áreas diferentes, tá? Para suas localidades diferentes. Tá bom? Entendi. E só mais uma coisa, Claro. nessa parte de você colocar coisas pessoais, hobbies que você faz no seu dia a dia além da empresa, eu tenho essa curiosidade de que serve isso num processo seletivo, quando perguntam quais são os seus hobbies e etc. Hoje, Vitor, dentro de uma organização, uma das coisas que a gente tem priorizado nos processos seletivos não é a pessoa que sabe mais ou tem mais conhecimento técnico, é quem tem mais atitude. Por quê? Entendeu-se que por muitos anos você contratava excelentes profissionais, conhecedores daquele assunto, mas que não tinha nenhuma habilidade comportamental. Você pedia para fazer algo, ele falava, não, isso não cabe para minha função. Não se relacionava em equipe, não tinha espírito de liderança, não era solidário, e isso estava implicando uma série de problemas, né, dentro da organização. E aí os recrutadores passaram a mudar o foco. Falou, olha, o conhecimento técnico a gente consegue ir desenvolvendo de uma maneira mais facilitada, porque o conhecimento a gente consegue incorporar. Agora, atitude não consegue. Ou você tem ou você não tem. E aí os processos seletivos começaram a buscar muito isso. Quem tem atitudes mais interessantes ou que se aproximam aos valores da minha organização. Então, quando eu vejo o seu hobby, o que é que você valoriza e prioriza no momento em que você está colocando a sua declaração, eu vou perceber, peraí, isso aqui tem a ver com o que a minha empresa valoriza? Faz sentido para a minha organização ter um profissional que vai contra esses princípios, né? O que a gente chama no RH de fit cultural. Eu tenho que ter uma aproximação com os valores da organização. E aí eu consigo saber disso para quando eu analiso as pessoas para além do profissional, para além do técnico, né? Por isso que muitas empresas, quando pedem o currículo lá, o cadastro de currículo online, pede o seu perfil do Instagram, porque ele quer saber como que você se porta quando você não está na empresa. Nossa, Cíntia, mas isso é muito, muito sério, isso não pode. Aí a gente tem uma série de discussões sobre a questão ética que está envolvida. Mas se a sua rede ela é aberta e está ali mostrando para todo mundo, as pessoas estão querendo saber quem é você e está interessada em conhecer você de uma forma mais ampla, tá bom? Então, é por Professora, isso. Diga. Podem falar. Pode falar, amigo. Eu tenho até um relato para falar sobre isso, que é o seguinte: eu
eu faço análise com psicólogo. Esse psicólogo, ele já trabalhou na área de RH. Eles falaram, até ele mesmo falou para mim que eles podem até falar que eles não verificam seu perfil no Instagram, eles podem até falar que é antiético verificar perfil no Instagram das pessoas, etc., mas eles olham sim. Só uma Olha, dica que eu queria falar para vocês. Eles olham sim, o meu psicólogo mesmo já falou para mim que ele trabalhava, agora ele é professor universitário, mas ele trabalhava nessa área de RH, aí eles pedem realmente o perfil do Instagram, porque eu ficava meio que com medo de dar o perfil do Instagram ou não, porque para mim confundiria muito esses campos pessoal e profissional, aí eu não queria esse tipo de confusão, porque para mim cada um é uma caixinha da minha vida, que eu tenho que me comportar de tal maneira. É isso. Mas o que tem sido discutido é justamente isso, porque o seu profissional não deixa de ser seu pessoal, você não muda, você não deixa de ser você na hora que você chega na empresa. Você tem, claro, comportamentos muito mais contidos, né, em alguns momentos, mas se você for encenar uma outra pessoa, você não consegue sustentar isso no longo prazo. E é isso que eles esperam, né? Que você seja você de maneira muito aberta para contribuir com a organização, inclusive trazendo insights, notícias, buscas, assim, informações que possam complementar a proposta ali da empresa, tá? Tem mais, Sábado? Professora, Diga. meu nome é Beatriz, eu sou aluna do curso de contábeis, já tenho uma graduação aí com a PUC também em administração, e eu quero fazer uma pergunta relacionada ao que a senhora falou do Instagram. Por exemplo, no meu caso, o meu perfil, ele é fechado. Ele, né, é fechado, somente tem acesso quem eu aceito como amizade. Uhum. E aí eu quero saber o seguinte, isso é uma coisa que poderia me colocar em desvantagem? Outra coisa, o que eu sigo no Instagram? Os perfis que eu sigo, né? Isso também pode criar, a empresa pode fazer algum tipo de julgamento a meu respeito? Por exemplo, se vamos supor que eu curto alguma coisa diferente e eu sigo lá, eu sou, sei lá, sou simpatizante do pessoal que é LGBT, entendeu? A senhora pensa que isso pode fazer com que a empresa tenha algum julgamento a meu respeito? O que a senhora pensa a respeito disso? Então, Beatriz, o seu perfil ser fechado, isso não vai te contar menos, pelo contrário, né? Você não quer abrir, já diz um pouco de você, que você tem as suas reservas, né? Ok. O que a gente costuma perceber é que, em alguns momentos, quando a gente vai buscar uma vaga, nós mesmos já fazemos um movimento. Deixa eu procurar a empresa aqui no Instagram e deixa eu começar a segui-la, né? Isso pode ser uma contrapartida para solicitar seguir de volta, né? Mas, enfim, isso não conta ponto negativo para você. Agora, sobre os grupos, aquilo que você segue, isso não segue um julgamento, uma análise? Segue. Os recrutadores analisam você por inteiro, né? Então, quando ele entra no seu perfil, ele vai ver o tipo de publicação que você tem, quem são os seguidores que você tem, né? Como é que funciona essa interação comumente. Mas a gente não elimina um candidato só por isso, porque a consulta no perfil do Instagram é para entender de maneira muito geral e senso comum do que é você ali. Onde ele vai buscar as informações e entender. Quando você segue um grupo LGBT, por exemplo, ele vai, que depois da entrevista, conversar e entender que tipo de condução você tem com isso. Não tem nada a ver. Isso não quer dizer que é mais ou menos, melhor, pior, não tem nada a ver, entendeu? O que eles vão dizer, o que eles vão fazer em qualquer grupo que você seguir, depois saber o que isso representa na sua vida e que tempo que isso direciona para você na sua formação. Então, a gente não elimina as pessoas pelo perfil, tá? Ele é uma forma de complementar esse discurso, tá bom? Por exemplo, eu sigo muito site fofoca,
não quer dizer que eu sou fofoqueira, não. Eu quero saber o que os artistas estão fazendo ali de novo. E aí? Sim, Tá sim, bom? entendo. E tem muita coisa também, professora, que a gente acaba seguindo, talvez por, sei lá, por curiosidade, por querer entender mais, ter uma compreensão melhor, e sei lá, como forma de conhecer gente, sei lá. Exatamente. Né? E outra coisa também, o fato de não ter fotos, por exemplo, o meu Instagram mesmo, além de ser fechado, não tem foto minha. Só tem 2 publicações e mesmo assim é publicação de, tipo assim, mensagenzinha, bobagem. Isso também é uma coisa que pega mal, assim, né? Não, Considerando esse negócio da empresa ficar olhando. não, isso não Não, é né? que pega mal, não tem nada a ver. É uma forma de vocês, de sua reserva. Você não gosta de expor. Uhum, Isso não tem. uhum. É mais preocupante quem posta muito e posta coisas que não são tão legais, Ah, tá? entendi. Ah, É. tá bom. Então tá. Obrigado, viu, Por professora, nada. pela Não, atenção e pela paciência. Muito obrigada. imagina. Quando a gente for Adorei a falar de resposta. marketing pessoal, a gente vai poder conversar ainda melhor e trazendo algumas situações, alguns casos, vai ser mais interativo ainda, tá? Quero demais. Muito Então, obrigada. por nada. Mais alguém? Tá. Aí, meninos, eu sei que eu extrapolei o tempo aqui, mas só para poder apresentar para vocês que aqui vocês conseguem colocar uma série de questões, é o perfil, tá? Vocês vão colocar aqui as informações de maneira muito compilada. Só que é importante que vocês publiquem, tá? Então, ele vai ficar que vocês têm que publicar. Se não publicar, vai continuar sem ser visto ali nessa rede. E outra coisa importante é aqui no currículo. Quando vocês clicam aqui... Opa, isso que eu tinha colocado. Vocês têm possibilidade de carregar o currículo de vocês ou gerar um currículo aqui pela plataforma. Qual que é o ganho disso? Tá, o gestor veio cá, o empregador, olhou seu perfil, gostou, pegou as informações ali de maneira geral, agora ele quer saber com mais detalhes sobre a sua trajetória toda profissional. Aí ele vem aqui no acesso e pega o seu currículo. Então, é uma forma de complementar essas informações, tudo no mesmo lugar. Então, gente, aproveitem, entrem na plataforma, registrem os dados de vocês, publiquem. Ah, Cíntia, não, eu já sou empregada, eu tenho meu trabalho, eu tenho emprego, eu tenho estágio. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Se engana muito. Por quê? Não quer dizer que você está feliz no seu trabalho hoje, no seu emprego, que você não precisa ter realce para os outros empregadores. Grandes oportunidades podem surgir de uma visualização do seu perfil aqui. Hoje eu estou num local, mas eu posso ser convidado para palestrar em um lugar por conta desse meu trabalho. Eu posso ser convidado para mentorar uma outra pessoa por conta do local de trabalho que eu estou. Não se fechem ao mercado porque vocês estão trabalhando e estão felizes naquele lugar. Se mostrem para as pessoas o quão competente você é, o quão bom vocês são, o quanto que vocês se atualizam, o quanto que vocês aprimoram aí as atividades de vocês, porque isso só agrega na imagem profissional e pessoal de vocês se a gente for separar, tá bom? Não vou estender. Quem tiver alguma dúvida de como cadastrar o perfil, como registrar esses dados, eu vou deixar com vocês aqui um contato meu, que vocês podem mandar mensagem, que eu ajudo vocês, a gente pode fazer alguns atendimentos aí. O importante é que vocês pensem nesse desenvolvimento de carreira, mais do que pensar, vocês se movimentem para que ele aconteça efetivamente, tá bom? Eu vou deixar aqui. Professora, Diga. eu queria só fazer um agradecimento, tá? E te parabenizar pela condução do conteúdo. A sua fala é muito simples e é envolvente. E, tipo assim, eu estou aqui no trabalho e na hora que eu recebi o link, eu falei assim, não, eu vou ouvir. E eu consegui te ouvir, absorver o que você disse e ainda estou aqui trabalhando e fazendo o que eu preciso entregar hoje ainda. Então, eu quero te agradecer, você é muito boa, assim,
com as palavras e eu gostei demais. Parabéns, viu? Obrigada, Beatriz. Obrigada. Muito obrigada pelo retorno, viu? E a gente ainda vai se encontrar mais vezes, viu? Mais sextas-feiras. Meninos, deixei aí o formulário para vocês preencherem. Os certificados vão ser gerados a partir desse preenchimento do formulário, tá bom? Vou deixar também o meu e-mail. Quem quiser mandar mensagem, aí a gente pode fazer atendimento também, tá? cintiabferreira@hotmail.com. E no Teams também vocês vão me achar ali, tá? Diga, Gabriel. Ok, Gabriel? Beleza. Ei, professor Luciano, não te cumprimentei, você entrou depois, eu não... Gente, é isso. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Foi um prazer estar com todos aqui e todas hoje à noite. A gente ainda vai se encontrar, então, em outros momentos. Estou à disposição e a gente vai pensar juntos a carreira de vocês. Mas mais do que pensar, agir em prol. Obrigada, colegas, pela presença. E a gente vai se falando. Tchauzinho, gente. Obrigada, boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigado, professor.